Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e esse é mais o Indaga Biólogo, um podcast para falar sobre a profissão do biólogo. Eu aí, depois de bastante tempo, vou liberar 3 episódios novos para o Indaga, que são entrevistas. Esses episódios não representam o retorno do podcast, pessoal. Na verdade, esses episódios eles foram gravados no começo do ano e aí eu tive alguns problemas técnicos, o computador deu problema, tive problemas pessoais também, problemas de outros projetos que eu tive que me dedicar mais. E aí eu não pude liberar, não tive tempo para liberar. Mas agora chegou aí, um dia 3 de setembro, dia do biólogo, então resolvi dar um esforço maior e conseguir fazer aí que esses episódios saíssem. Então, já de antemão, eu quero pedir desculpa para as 3 entrevistadas que vão sair esses episódios, já falar que me desculpo aqui por não ter liberado antes, mas agora esses episódios vão estar disponíveis. Então, a primeira entrevistada de hoje é a Isabela Moreira. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, a mesma universidade onde eu me graduei. Lá na UFLA ela foi orientada pelo Marcelo Passamani, o mesmo orientador que eu tive lá. Porém, diferente de mim, que trabalhei aí com médios e grandes mamíferos e pequenos mamíferos, a Isabela escolheu trabalhar com primatas, um ramo um pouco diferente do que eu fazia lá, mas muito legal também. Depois de se formar na Universidade Federal de Lavras, ela foi pro projeto Muriquis de Caratinga. E quando eu gravei essa entrevista com ela, ela estava ainda no projeto e ela falou um pouquinho sobre a sua experiência no projeto, como que é o dia a dia, como que é a rotina por lá. Atualmente ela já não faz parte mais do projeto, acabou o período da bolsa dela e nesse papo a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que ela também é tecnóloga em gestão ambiental. Então bora conferir o papo que eu tive com a Isabela. Então, pessoal, a gente está aqui com a Isabela, que foi a minha convidada desse primeiro episódio. E, Isabela, primeiro, já de antemão, eu quero agradecer a sua presença em bater esse papo com a gente e falar um pouco da sua trajetória aí na biologia. E aí, para a gente começar, Isabela, eu queria falar com você o seguinte, eu queria entender um pouco como que você foi parar na biologia, o que te levou a querer ser bióloga? Gabriel, eu agradeço também o convite de estar participando do podcast. Então, como eu parei na biologia? Antes eu me formei em gestão ambiental, fiz o curso tecnólogo, né? Então, eu me formei, mas não cheguei a seguir a área, porque como eu vi que era uma coisa muito burocrática, que era muito... não era tanto o que eu estava buscando, porque eu sempre gostei de observar os animais em campo, sempre quis trabalhar no meio da mata, sempre tive curiosidade com comportamento animal. Então, quando eu formei em gestão ambiental, parece que tinha alguma coisa ainda que não estava me deixando satisfeito profissionalmente. Então, eu entrei na UFLA, né? Depois de uns 2 anos que eu estava formada, eu entrei na UFLA e nisso eu sempre soube que eu queria mexer com mamífero e com comportamento. Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de poder trabalhar, né, no laboratório de ecologia, né, conservação de mamíferos, com o Marcelo Passamani. Então, lá eu comecei a ter uma experiência maior com comportamento animal, e lá ele já acabou me direcionando, né, para trabalhar com primata. Então, eu trabalhei com o sagui, e foi lá que eu comecei a aprimorar mais esse lado da etologia, né? Sim, muito bacana. Eu fui também orientado do Passamani, né? Só que aí, no caso, com o Passamani eu trabalhei com pequenos e médios e grandes, né? Não cheguei a trabalhar com primatas na época, que eu lembro que na época que eu trabalhei tava só a Lilian e a Raíssa trabalhavam na época com primatas, né? E só para a gente saber um pouco mais, lá no caso, quando você trabalhou com o sagui, né, que é o Calitrix, você acabou fazendo o que mais? Tipo, qual parte dos estudos que você pegou lá? Então, o meu primeiro trabalho com o Marcelo Passamani foi avaliar a área de distribuição, né, dos grupos de sagui dentro da universidade, né?
Então, a gente fez um trabalho com playback para ver a presença, né, dos indivíduos, para a gente poder contabilizar quantos grupos tinha dentro da universidade e como era composto esses grupos. Então, o meu trabalho inicial com o Marcelo foi isso. E aí, depois, a gente fez um segundo trabalho, que foi que rendeu o meu TCC, que a gente escolheu um desses grupos de sagüis para estudar o comportamento e a dieta desse grupo em específico. Bom, aí a gente mexia com os scans, né, de fazer os scans, de coletar o comportamento, né, dos indivíduos do grupo e a dieta também. Então esse assim foi o primeiro trabalho, acabou rendendo esse segundo. Ah, muito bacana. Só para situar quem está ouvindo e talvez não conheça, a UFLA é a Universidade Federal de Lavras, né? Fica ali no sul de Minas e ela é uma universidade bem grande, né? E dentro dela tem alguns fragmentos, alguns restinhos de mata lá, que é onde a gente, no caso da Isabela, ela trabalhava com Calitrix, né? Porque lá tem algumas populações. Eu cheguei a trabalhar com roedores lá também, então era assim, tinha bastante esse lance dos alunos acabarem fazendo experimentos dentro da própria faculdade ali para avaliar a mastofauna que tem no lugar, né? Isa, agora mudando um pouco de assunto, depois que você se formou lá, você se formou em que ano mesmo? Bom, eu me formei no ano de 2019, colei o grau. Foi 2019, colei grau. E aí, de lá, você acabou ficando um tempo, né? Entre nessa transição até chegar no projeto Muriqui de Caratinga. E como que foi esse período entre essa transição de terminar a faculdade e também entrar no projeto? Como que foi esse caminho até chegar ao projeto? Então, já no finalzinho do curso, assim, um pouquinho antes de eu defender meu TCC, eu já tinha visto o edital, né, do projeto Muriqui de Caratinga. E eu estava muito na dúvida entre ou seguir para o mestrado, direto para o mestrado, ou tentar entrar no projeto. E, bom, enfim, estudei para o mestrado e participei do edital, né, da seleção. E só depois da minha colação de grau que eu fui ter a resposta, né, se eu tinha passado ou não. E essa transição, assim, essa espera me deixou um pouquinho ansiosa, né, que eu acho que é normal de todo mundo que está formando, ficar um pouco se cobrando, assim, poxa, o que vai ser da minha vida agora? Agora eu sou um biólogo, uma bióloga, tenho que exercer a função. E, assim, bom, joguei todas as cartas, né, fui e participei do processo seletivo, tanto do mestrado, né, em ecologia lá na UFLA, quanto do projeto Muriqui, e eu passei nos dois, e só que eu acabei optando por trabalhar no projeto Muriqui de Caratinga e tentar fazer um mestrado depois. E por que você fez essa escolha? Então, porque quando, assim, eu sempre tive vontade de estar no campo, né, com os animais e principalmente com primata, porque quando eu trabalhei na graduação com primata, eu já senti uma paixão muito grande de trabalhar com esses animais. Eu não me imaginava estar trabalhando com outro grupo até então. E, assim, o projeto Muriqui de Caratinga, quando eu conheci, né, eu fui lá, né, conhecer a casa base, né, dos pesquisadores e ver um pouco como que funcionava a dinâmica mesmo de estar em campo lá. Foi, assim, me apaixonei logo de cara. E era uma coisa que eu não me imaginava, pelo menos naquele momento, estar fazendo outra coisa. Eu só sabia que eu queria estar lá. Então, assim, a primeira vez que eu vi um muriqui, assim, eu até chorei, fiquei super emocionada, né? Que não tem nem como não ficar. E eu falei, poxa, agora eu quero estar aqui. E, assim, a Keren Stray, que é a coordenadora, né, do projeto, né, que é um projeto de longo prazo, estudo de longo prazo, desde 1982. Bom, ela sempre me inspirou também, né? Então, ela sempre foi uma inspiração para mim. Então, quando eu vi que também tinha oportunidade de estar trabalhando diretamente com ela, sob a orientação dela, eu falei, bom, no momento eu vou dar prioridade para estar com os muriquis. Então, Sim. Foi essa a minha escolha. Aproveitando já que você falou da Karen, eu queria que você contasse um pouquinho o que é o projeto, para o pessoal entender, e também falar um pouquinho da importância dela para a primatologia, que com certeza acho que ela é uma das peças fundamentais, né, na primatologia aqui no Brasil e fora também. Sim.
Então, o projeto, né? Bom, ele é dentro da reserva, né? É particular, né? Do Feliciano Miguel Abdala. Então, antes, né, a família Abdala, que era o proprietário, o seu Feliciano, ele disponibilizou, né, a casa base para os pesquisadores, né, bem lá, há décadas atrás. Então, ele disponibilizou e deixava a casa base, porque sabia que era um trabalho muito árduo, né, com os primeiros pesquisadores, né, que estudaram ali na área. Então, ele disponibilizou e acabou sendo criada a Preserve Muriqui, né, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que foi feito pela iniciativa da família Miguel Abdala, com o intuito, né, de ajudar aí na conservação da espécie muriqui, né, que é uma espécie bandeira. Ela acaba ajudando a conservar as outras espécies. E o projeto Muriqui de Caratinga é coordenado pela Keren. Então, desde 1982, a Keren todo ano vem para cá, né? Todo ano ela faz a visita no Brasil, ela acompanha esse projeto. E, assim, é um projeto muito importante, porque são dados coletados, sistematizados, né? Tanto de demografia, quanto do comportamento geral desse primata. E, assim, as descobertas biológicas e ecológicas dessa espécie, né, tanto como o meio de reprodução, como se dá, né, a estrutura social, né, dessa espécie, foi muito importante para a área da primatologia, porque ela serviu de base, né, para outras comunidades de muriquis em outros locais. Então, assim, ela é muito importante, né? Porque ela já é um estudo a longo prazo e não são tantos projetos, né, que têm um estudo a longo prazo como o projeto Muriqui de Caratinga. Então, ele serviu de base para muitas outras comunidades de muriquis. Sim, é um projeto que tem muito reconhecimento, né? Muitas pessoas reconhecem ele por todo o processo, né? Como você falou, ele vem desde os anos 80 acontecendo e ele virou referência para outros projetos, assim como também, vamos dizer que foi um dos pioneiros em entender um pouco da primatologia no nosso país, né? Junto aí a Karen, Mittermeier também, tanto que acho que foi ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado, começo do ano de 2020, a gente teve um seminário aqui na São Francisco Xavier com a presença tanto dela quanto do Mittermeier, contando um pouco dessa história lá dos primórdios mesmo, de quando ele principalmente começou a vir para o Brasil e estudar, né, a questão da primatologia. Depois ela veio também, começou o projeto. E o que eu achei mais legal de tudo, quando ela contou do projeto, é como ela valoriza quem trabalha no projeto. Você vê que ela sempre está citando as pessoas, mas não diferente de alguns pesquisadores, ela não está citando só como estagiário ou coisa do tipo. Está citando pelo nome da pessoa e valorizando realmente o trabalho que a pessoa está fazendo ali dentro do projeto. Isabela, você falou um pouquinho, você deu uma pincelada um pouquinho quando você falou da questão do seu trabalho na graduação. Você falou um pouco ali com o que era o seu dia a dia do TCC e do outro trabalho também de iniciação científica. E agora eu queria que você aprofundasse um pouco mais, falasse como que é seu dia a dia realmente ali no projeto do Muriqui, que provavelmente deve começar bem cedo o seu dia. Sim. Então, contar um pouco dessa rotina para quem não conhece. Primeiro, né, só fazer uma ressalva que realmente a Keren, ela é uma ótima orientadora e ela realmente valoriza. E mais uma importância, o projeto também, além disso tudo que eu citei antes, a importância dele, ele é muito importante também porque ele profissionaliza, né, os estudantes brasileiros. Então, assim, é de suma importância nisso, porque tem a prioridade que é só para os estudantes brasileiros participarem, né, do projeto. E, assim, lá é uma escola científica, assim, então você aprende de tudo, se você quiser lá dentro. E a Keren, ela é muito atenciosa, ela é uma orientadora, assim, exemplar, assim, sabe? Ela sempre está do seu lado,
tá te orientando, sempre responde as suas questões, as suas dúvidas, ela sempre realmente está muito presente. Então, como é a nossa rotina lá? A gente vive a vida dos muriquis, né? Então, quando a gente entra lá, a gente sabe que a gente vai viver de acordo com a rotina deles. Então, por exemplo, a gente tem que estar no campo um pouco antes deles acordarem, né? Pra gente tá podendo acompanhar a rotina diária deles, e a gente tem que estar acompanhando eles até a hora deles dormirem, para no outro dia a gente fazer o mesmo esquema, né? Para a gente não poder chegar muito tarde, por exemplo, e perder os bichos, porque senão você vai andar muito mais e vai ser muito cansativo. Então, assim, a gente acompanha eles ao longo do dia, então tem uma diferença aí entre o inverno e o verão, né? No inverno eles acordam bem mais tarde, né? Eles andam menos. Então, assim, no inverno, os bichos estão dormindo aí até umas 11 da manhã, mas assim, umas 7 horas a gente já está em campo, né? Para pegar os dados comportamentais através dos scans, né? Então a gente coleta tudo, desde, sei lá, da atividade deles, o que eles estão fazendo, estão dormindo, se estão alimentando, o que eles estão alimentando, fruto, folha, se comportamento ad libitum também, que é fora do scan, né? Se é uma cópula, se é um comportamento afiliativo, né? De abraço, ou um tocando o outro. Enfim, a gente anota todos esses comportamentos. E aí, no inverno, eles costumam parar de andar aí lá pelas 4h30, 4 horas, eles já estão mais quietinhos. Agora, no verão, muda totalmente, porque 6 horas da manhã, os bichos já estão agitados, já estão seguindo viagem. Então, assim, tem vezes que se você chegar às 6h30, você talvez não vai achar os bichos na mata. E eles assim, a gente acompanha, eles andam muito, muito mesmo, né? Eles não param tanto assim no verão. E a gente também consegue, né, identificar cada indivíduo pela pigmentação natural que tem na face, né? Então a gente usa isso para identificar cada indivíduo, então, pela coloração da pelagem, pelo tamanho, então a gente reconhece cada indivíduo e isso ajuda a gente a fazer tipo uma chamada mensal que a gente tem que fazer, né? Para a gente quantificar quantos indivíduos tem, se tem algum indivíduo que sumiu durante o tal mês, entendeu? Para a gente ter uma noção da demografia e tudo mais. Mas, assim, a rotina com eles é incrível. Lógico que é cansativo, né? Tem dia que você tá um pouco mais cansado, é cansativo, porque você sobe morro, desce morro, calor, você sua muito. Mas, assim, é muito gratificante estar com eles. Você aprende muita coisa. Muita coisa, assim, que não sei te explicar. É só você estando ali que você vai entender, porque são coisas que, quando a gente está no campo, mexendo com bicho em vida livre, são momentos mágicos, sabe? Que cada dia se surpreende de alguma forma. Por mais que você vá lá, tá com os bichos desde a hora que eles dormem, praticamente todos os dias, né? Que a gente só deixa de ir ao campo uma vez a semana. Por mais que você faça essa rotina todo dia, cada dia é um dia diferente, porque eles usam lugares diferentes, a vida social deles é muito interessante. Então, assim, é muito mágico trabalhar com eles. Você sempre está se surpreendendo de alguma forma. Bacana. Deixa eu te perguntar, vocês têm quantos indivíduos mais ou menos vocês monitoram lá? Tem um número mais ou menos exato ou varia um pouco? Então, tem um número médio, né, assim, porque lá a gente, em média, tem uns 300 indivíduos, né, dentro da reserva, né, em média, uns 300 indivíduos, que é a maior população do Muriqui do Norte, né, é lá na reserva. Só que nós somos em 4 pesquisadoras no total, e a gente se divide aí entre os grupos, né? Cada uma ali monitora um grupo. Então, atualmente, eu monitoro 2 grupos, né? Com a ajuda da minha dupla, a Miriam, e nós duas juntas, a gente monitora cerca de 100 indivíduos, 110, essa média, sabe? Então, aí as outras 2 pesquisadoras, que é a Amanda e a Estela, elas também monitoram em média de 120, por aí.
E aí a gente se divide, né? E cada pesquisador é responsável por determinados grupos. Caramba, é bastantes animais, é muito animal. Sim, a gente fica, antes da gente assumir o monitoramento, a gente tem 2 meses de treinamento. Para a Uhum, gente saber, durante esses 2 meses, né, a gente desenha mesmo o rosto, né, a face dos muriquis, sim. porque para a gente ir assimilando, né, as características de cada indivíduo, porque são muito únicas, né, porque às vezes à primeira vista, assim, parece tudo igual para quem, mas depois você vai treinando o seu olho e você vai vendo que é realmente muito diferente um do outro. Então a gente tem 2 meses antes para isso. Falando um pouquinho mais da rotina, Luísa, eu queria perguntar outra coisa, uma curiosidade. Se Sim. algumas vezes vocês já marcaram ou fizeram a trilha, quanto por dia vocês andam atrás deles? Olha, eu sempre tento marcar, sim, mas às vezes eu sempre esqueço de desligar o GPS, aí vai acumulando, eu sempre faço uma confusão. Mas eu sempre faço uma Normal, confusão já com o fiz isso. GPS nessa parte. Mas assim, eu posso te falar que no verão, em média, assim, a gente já chegou a andar um pouco mais de 10 quilômetros por Sim, dia. Então, assim, 10 quilômetros, assim, tem dia que anda até mais, sabe? Um pouco sim. mais, assim, porque... Então, assim, 15 quilômetros, é por aí, no É, e verão. a gente tá falando, assim, não é de 10, 15 quilômetros em linha reta, é 10, 15 quilômetros subindo o Sim, morro, descendo o morro, vai e volta, sim, às vezes passa na água. sim, sobe morro, desce morro. Às vezes eu brinco, assim, que às vezes a gente tá no topo do morro com os bichos, assim, no verão, assim, de manhãzinha eles chegam, já vão subir no morro, aí você tá lá no topo, eles descem aquele morro e sobe outro morro lá na frente. E às vezes é assim, sabe? Eles ficam andando pra lá e pra cá. Aí já cheguei a andar um pouco mais de 12 quilômetros, por aí, 15. É bem, tem que ter um preparo, né? Não é, tem que ter um preparo e um cuidado, né? Porque fazer isso diariamente não é para qualquer um, né? Outra coisa que queria que você talvez ressaltasse também é que muitas vezes quando as pessoas não sabem, né? Principalmente quem está começando na biologia, é que esses trabalhos aí é ficar o dia inteiro literalmente no campo. Sim. Então almoço, café, qualquer coisa é dentro do campo, né? E sem celular, sem sinal de contato e tem todo esse porém também, né? Sim, é muito engraçado, porque às vezes tem gente que pergunta: você não tem horário de almoço? Mas você não volta para casa para almoçar? Não, é o dia todo no mato. Você volta praticamente para dormir, né? Porque tudo é no mato. Então, você come no mato, você faz tudo no mato. Não tem celular, né? Não tem nenhuma outra coisa, né? Mesmo porque você tem que estar focado ali. Então, assim, você tem que ter também uma estrutura psicológica um pouco, assim, mais estável para saber lidar também com essas questões, porque não é uma campanha, sei lá, você vai ficar poucas horas no dia, depois volta. Não, você vai ficar, sei lá, você vai ficar o dia todo, vários dias, fazendo nesse ritmo. E realmente, às vezes as pessoas não têm muita noção e às vezes pode até desanimar quando vê como realmente né? Aí então a pessoa tem que gostar muito de mato, porque senão Sim, ela não vai. dá pra brincar que geralmente você tá morando na mata e visitando a sua casa, né? Que seria seu Sim, quarto, o resto. Porque é bem isso, a gente fica imerso, né? Não tem como sim, voltar. Não tem como voltar, primeiro que tá procurando um animal, então tem que ficar de olho nele. E segundo, que às vezes você voltar e depois voltar até o animal, não esquece, não, perdeu o dia de trabalho. sim, e se desgasta mais também. Sim. Falando nisso de desgastar, eu queria também que você ressaltasse também os cuidados que tem que ter. Cuidados no aspecto de segurança mesmo, de Sim, tanto no caso pessoal,
sua, né? Como da sua parceira também, que vai junto contigo fazer o scan. Sim, então, lá na reserva, por mais que a gente tenha a dupla, né, a gente se divide, né, então cada um fica no ponto, então, assim, não é sempre que a gente se encontra, que a gente tá junto, né. Então, bom, em questão de segurança, né, claro, a gente usa perneira, né, tem que usar, né, pra segurança, um dos protocolos é usar perneira, a gente também tem um rádio, né, então a gente se comunica o tempo todo, né, por rádio, que consegue pegar aí uma longa distância. E também, assim, tá a questão, assim, que muita gente pensa, mas não tem perigo de se perder na mata, né, porque lá a reserva, ela tem aproximadamente 1.000 hectares, né, então é bem grande. Só que a gente tem um GPS também, né, então a gente tá sempre se localizando e com o tempo também a gente já sabe onde está e já consegue se habituar mesmo sem o GPS, andar pelas trilhas e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente pode até encontrar algum lugar mais acidentado, né, fechado, então a gente está sempre com facão também. E, assim, em questão de segurança é mais isso mesmo, a gente está sempre se comunicando, então tá sempre sabe o ponto que a outra tá, né, caso aconteça alguma coisa, sei lá, a gente às vezes sempre combina, sabe? Sei lá, se até tal hora alguém não chegar, pode ir para procurar, né? Sei lá, é o que a gente combina. Porque às vezes pode ter algum lugar que não pega rádio também. Então a gente já deixa isso marcado. E a gente sempre faz esse protocolo assim, de segurança e sempre deu certo. Ainda bem que nunca deu assim, nada de errado relacionado. Te perguntar uma coisa que eu não sei se lá tem esse problema, mas geralmente quando a gente faz esse trabalho de campo, a gente tem esse problema e fica sempre pé atrás. Pessoas têm esse problema lá também ou não? Olha, tem, no sentido assim, porque lá, às vezes, passam algumas pessoas por dentro da reserva, né, para seguir o caminho, né, passa por dentro para seguir o caminho, sei lá, para cidade próxima, né, distrito próximo que tem. E assim, agora na pandemia a gente está fechado para visitação, não tá tendo, né? Então não tá tendo visitação. Mas já assim aconteceu algumas vezes, assim, fora da época de pandemia, mas no sentido às vezes de parar mesmo alguém curioso assim na estrada, né, querer ver o bicho e tudo. Mas, assim, problema relacionado, sei lá, alguém entrando na mata, assim, a gente nunca teve, né? Porque a gente fica muito receoso. Você tá no meio do mato, né, monitorando o bicho, e você escutar alguém, assim, você fica se perguntando qual que é a intenção da pessoa aqui, né? Sim. Mas, assim, ainda bem que até hoje não aconteceu isso com nenhuma de nós quatro, né? Tá lá. Não aconteceu. A gente, às vezes, fica até preocupado, às vezes, porque a gente está em topo de morro, então dá para você escutar a longa distância, né, a conversa, né, de alguém, alguma coisa, às vezes, mas aí uma já manda rádio para outra e fala, olha, será que tem alguém aqui dentro? Mas às vezes é só na estrada, né, que passa mesmo. Mas, assim, de entrar dentro, assim, não. Menos mal, é que quando a gente faz esses tipos de trabalho que nem a Isabela faz, é muito perigoso esse aspecto, né? Às vezes a gente brinca até que é mais perigoso o bicho homem do que o bicho qualquer, porque sempre tem esse risco de você tá lá no meio do mato, às vezes acontece de você tá sozinho, aparece alguém. Já aconteceu isso comigo, já passei caso de ter que esconder. Sério? Já aconteceu uma vez eu tava conferindo uma linha de armadilha que chama Sherman, né? Aquelas gaiolinhas. E eu me dividi com a parceira que tava conferindo. Eu fui para um lado, ela foi para o outro. Quando eu tava no outro lado, eu só ouvi dois caras passando com... Eu não lembro o que eles estavam falando, mas estavam falando alguma coisa estranha. Daí eles começaram a olhar para baixo, assim. Eu só dei aquela agachada, já fiquei quietinho, porque era um lugar, assim, que não tinha sentido ter gente passando ali. Então,
É bem complicado quando a gente pensa nisso. E também tem a questão de sempre roubar armadilha também. Isso é um clássico, né? Porque eu também, quando eu trabalhei com o Passamani no projeto de Javali, a gente colocava armadilhas fotográficas e sempre acontecia isso de perder uma armadilha porque alguém ia e roubava. O pessoal tinha capacidade de cortar a árvore para roubar a Meu Deus. armadilha. E na consultoria também aconteceu isso comigo. O cara cortou a árvore para levar a armadilha. É um absurdo, né, isso? E é gente que deve estar caçando, né, alguma Sim. coisa, né, fica preocupado, né? E, assim, essas armadilhas não são tão, como se diz, não são tão de fácil acesso, né? Elas são caras Nossa, e cara, demais. acaba defasando os dados aí, né? Eu lembro uma vez que eu acompanhei o Luciano Querido num campo, quando eu estava trabalhando com o Passamani, e assim, acho que foi roubado, a gente foi retirar a câmera dele da armadilha fotográfica e tinham roubado. Sim. Eu lembro que ele ficou super chateado, né? Porque muitos Sim. registros, né? E tudo acaba acontecendo. Na vez que aconteceu comigo, quando eu trabalhava com o Passamani, a gente deu sorte que era num ponto que não era um ponto que tinha tanto registro, não registrava tanto animal. Mas nesse que me aconteceu na consultoria, era um ponto que registrava bastante animal. E também e tinha essa questão da caça, né? Que ali já tinham relatos de pessoas que iam lá para caçar, e também tinha um bairro perto que tinha relatos de pessoas que iam para usar droga. Isso. Então, já juntou tudo, e quando a gente chegou, tava lá a árvore cortada e levaram. Porque, só para explicar para quem nunca viu esse tipo de armadilha, ela é uma caixinha que tem um sistema de câmera com um sensor que o animal passa, ela bate a foto. E geralmente o que tem nessa caixinha é uma entrada que se coloca uma espécie de cadeado. Antigamente era uma corrente, né? Você passava uma corrente e fechava com o cadeado. Agora é um fio que só tem o cadeadinho que você fecha. Mas esse fio é um fio reforçado lá, que eu não lembro do que é quase impossível você cortar ele. Por isso que o pessoal acaba cortando Corta a a árvore. árvore. É incrível, incrível a capacidade do cara para ter o tempo de ir lá, cortar a árvore. O que a gente sempre fica se perguntando é o que o cara vai fazer com essa armadilha, né? Pra Sim, onde porque que vai levar? talvez nem tenha noção de como que mexe, né? É, Não sei. Realmente, é desesperador isso sim, acontecer. o dia que aconteceu comigo eu fiquei desesperado, não acreditei. Até que o pessoal que foi resolver a questão foi o pessoal da empresa, foi lá ver, foi na polícia fazer o BO, porque eu tava mais em choque de ter perdido os dados. Sim, Então, na hora não consegue nem raciocinar, né? sim, E o problema é que depois também é difícil de recuperar, né? Por mais sim. que você É, achar, perde tudo, já era. perde tudo. Isabela, eu queria falar outra coisa com você também, quanto Sim, à questão da formação. Você falou, né, que o projeto também ele faz essa capacitação técnica, né, que é uma coisa super sim. importante. Aí eu queria perguntar para você, como, vamos dizer assim, seu veterano, talvez eu sei um pouco, talvez, o que vai ser essa resposta. Mas eu queria saber de você, o que você acha que da sua formação teve carência para você atuar com o que você faz hoje? Ou talvez, explicando um pouco melhor, o que você vê que o projeto ajudou você a se complementar mais ainda dentro da sua área de atuação? Então, eu acho que numa perspectiva geral, assim, do curso, eu acho que é muito voltada para a parte acadêmica. Não que isso seja uma coisa negativa, né? A parte acadêmica, ela é de suma importância. Mas eu acho que às vezes falta, e talvez isso não seja só na UFLA, mas em algumas outras faculdades, é explorar um pouco como atuar dentro de uma empresa, ou sei lá, dentro de projetos mesmo, sabe? Porque uma coisa que, assim, que o projeto me capacitou, assim, estando lá, é como, assim, lá no dia a dia você aprende várias outras coisas que na faculdade você não vai aprender, como, sei lá, identificar algumas espécies, né? Então,
por mais que eu esteja ali trabalhando com muriqui, a gente acaba conhecendo outras espécies, né? De ave, seja de anfíbio, de réptil. É claro que essa faculdade, por mais que queira, não teria como ensinar, né? Uhum. Mas, assim, outra coisa que também que o projeto me capacitou foi no sentido, sei lá, de ler artigos, assim, a gente lê bastante artigo lá. A gente, por mais que a gente trabalhe em campo, a gente lê bastante artigo, discute os artigos, né? E também a gente sempre tira dúvidas, né, com a Carla Possamay, que é uma das que trabalha também no projeto, né, com a Fernanda também, Tabacou. Então, elas sempre estão auxiliando a gente, assim, de alguma forma. Mas, assim, a parte mais prática mesmo que eu sinto que o projeto me capacitou foi no sentido de como portar no campo, sei lá, de como perceber uma espécie. Porque isso é mais na parte prática mesmo, não tem como aprender isso na faculdade, mas eu acho que, de um modo geral, eu acho que é mais nesse sentido que eu acho que a faculdade, ela acaba pegando muito pro lado acadêmico, sabe? De trabalhar em laboratório, sei lá, de fazer muita pesquisa e tal, e sei lá, às vezes, na hora de você não tem muito conhecimento, às vezes, de como trabalhar numa empresa. Sim, assim. acho que é o geral, né? Que a gente sempre sai com esse sentimento de talvez a gente aprendeu muita coisa teórica. Uhum. E talvez, às vezes, essas coisas teóricas também não foram direcionadas para coisa muito prática, né? Sim. Mesmo é um pouco diferente de talvez a gente entender como que funciona uma empresa na teoria e depois aprender a fazer isso na prática. A gente nem aprendeu como que funciona a empresa na teoria, né? Então, na teoria. Tem tudo essa questão que eu acho que é uma carência que sempre vai ter e sempre vai ter no sentido de se o curso não mudar, né? Sim. Mas se continuar nessa linha, a gente vai sempre ter esse sentimento de a gente estar formando futuros mestrandos, futuros doutorandos e não futuros profissionais para o mercado de trabalho. Ou seja o trabalho no sentido de consultoria, laboratório, professor, ou trabalho mesmo na área científica como pesquisador, que é o caso que você está fazendo agora. Isabela, você falou um negócio que eu lembrei agora, que eu deixei escapar e eu queria que você falasse também. Que você falou que tem que acompanhar a rotina inteira do Muriqui, né? Até o fim dela. Só que daí seu trabalho não acaba aí, né? Você tem o trabalho administrativo, né? De colocar as coisas, relatório de informação e tudo isso, né? Também. Sim, então, a gente tem os relatórios mensais, que vai ser a chamada, né, que nem eu te falei, a gente tem uma listinha de chamada, com a identificação de todos os bichos, né, com a chamada de todos os bichos, nos relatórios, a gente registra os comportamentos ad libitum, né, então a gente tem que estar fazendo, então, mensalmente a gente tem que estar enviando esse relatório, a gente envia para a Keren, por exemplo, também a gente usa, né, as armadilhas fotográficas, então cada pesquisador é responsável por uma armadilha para ver, né, como os muriquis, se eles descem no chão, o que eles fazem no chão, então a gente coloca, né, essas armadilhas fotográficas em pontos específicos para ver se registra alguma coisa, só que nem sempre pega só muriqui, né, então pega outros animais, né, na câmera, então, assim, a gente tem que fazer a triagem, né, de vídeo, identificar os vídeos, então, todo mês, assim, a gente tem relatórios, né, específicos, né, tem relatório do carro do projeto, que tem que estar em dia, da contabilidade também, da coleta de fezes, dos muriquis, se acha algum animal morto, alguma carcaça, a gente leva para casa base, faz o protocolo, tudo de registro. Aí são, assim, então essa parte administrativa, a gente acaba que faz um pouquinho todo dia para não acumular no final do mês, né? Uhum. Então, o nosso trabalho não acaba no campo. A gente chega e faz todo esse trabalho administrativo. Um pouco pesado, né? Mas a gente acaba acostumando com a rotina e... Não, é isso, sempre acostuma com rotina. É que nem consultoria também. Você trabalha o dia inteiro, seja de manhã, tarde, madrugada ou noite, e depois ainda faz o administrativo nas horas vagas, né? E aí descansa um pouco ainda. Tenta achar o intervalo, né? Tem que descansar um pouquinho para recarregar as energias. Sim.
Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta mais de curiosidade que eu tenho. Lá também já foi usado os drones com os muriquis, os drones do Fabiano? Olha, drone que eu saiba lá não foi usado. Mas Só para quem tá ouvindo e não conhece o Fabiano Melo, que é um professor, ele tá em Viçosa, né? ele tá em Viçosa agora. Ele trabalha com drones também nesse processo de estudar primatas. E aí ele usa tanto para localizar, né? Que é mais, vamos dizer que é um pouco mais fácil. Sim. Facilita a vida com tecnologia. E é bem interessante. Principalmente em áreas muito, muito fechadas, né? Que nem tem trilha, né? Direito para pesquisador ir atrás dos bichos. Então o drone facilita muito. Sim. Muito mesmo. Isabela, para a gente fechar, eu queria que você deixasse algumas dicas para quem quiser seguir nessa mesma linha de trabalho que você vem fazendo, seja com primata ou com outra espécie. E aí eu diria dicas tanto para quem está aí na graduação, quanto quem já se formou mesmo, como quem se formou e ainda está procurando um rumo, talvez, ou se reinventar também. Sim, então, uma sugestão que eu dou, principalmente para quem está na graduação ainda, é tentar não se limitar muito aos laboratórios dentro da universidade. Claro que elas são de extrema importância, mas é importante também tentar arrumar alguns estágios fora da faculdade, entendeu? Nem que seja voluntário mesmo, para você pegar ali, como fala, a experiência de estar trabalhando com outras pessoas fora, né? Tá entendendo como funciona o mercado de trabalho, que eu acho muito importante isso. Porque o que a gente vê, às vezes, é as pessoas emendando muito. Não que isso seja errado, mas às vezes elas emendam uma graduação com mestrado com doutorado, como se fosse uma falta de opção, como se tivesse só aquilo de opção. Uhum. Então, assim, essa é a sugestão que eu dou para as pessoas abrirem um pouco mais a visão, né? Ter uma perspectiva mais ampla e procurar estágios fora da universidade, empresa, seja de consultoria, porque a consultoria também você acaba aprendendo muitas espécies, né? Você identifica muitas espécies. Então, assim, por mais que queira trabalhar não só na primatologia, é tentar achar mesmo, né? De forma, nem que seja um estágio voluntário. E para quem quer mexer com a área da ecologia comportamental, tem muitos livros interessantes, né? Que abordam o comportamento animal no geral, assim. Então, é bom estar indo atrás desses livros, né? Para estar se inteirando um pouquinho melhor. Ou para quem já se formou, né? Acabou de formar, eu acho interessante procurar esses projetos, né? Que sempre está tendo, Facebook sempre anuncia, tem aí estágios voluntários que sempre estão sendo anunciados, recrutando pessoas recém-formadas. Então, assim, às vezes, por mais que a pessoa formou e pense, eu vou ser voluntário depois de formado, mas às vezes, se você não teve uma experiência durante a graduação, eu acho que compensa, sabe? Você fazer um tempo, por mais que você tenha acabado de formar, para você se profissionalizar antes de procurar um emprego, assim. Então, eu acho que é de extrema importância fazer estágios, assim, até depois de formado. Tenho muitos amigos que formaram e foi fazer estágio voluntário em unidade de conservação, né? Então, assim, isso acaba dando uma bagagem maior para você acabar se inserindo no mercado de trabalho. Bacana. Eu queria só adicionar uma coisa que eu acho que a Isabela também falou ao longo da nossa conversa, que é legal a gente pensar que mesmo que quem esteja ouvindo queira trabalhar com primata ou queira trabalhar com um outro grupo específico, é nunca se restringir a um grupo, porque é isso, as oportunidades vão surgir, às vezes sejam com outro grupo ou com outra espécie que você queira estudar. E outra coisa importante disso também é que você entendendo de outros grupos, você consegue ter uma visão mais ampla do grupo que você trabalha também. Isso é super legal. Eu tenho isso como uma vivência que eu tive, que eu não era entendia muito de avifauna, e depois que eu comecei a entender melhor de avifauna, abriu a mente para entender outras coisas do grupo que eu trabalhava, que era mamíferos. Então, é sempre bom ter essa mente aberta, seja para grupo que você trabalha, seja para áreas diferentes também, e outras coisas que a gente pode estar aí experimentando dentro da biologia.
Sim, com certeza. Isabela, então, quero agradecer você por ter topado aí conversar comigo, compartilhar um pouquinho aí da sua história, um pouquinho da sua experiência no projeto, esse projeto que é tão importante e tem aí uma relevância na conservação brasileira que não tem nem como medir, né? Sim. E assim como também tem a relevância internacional, não só aqui. Então, eu quero agradecer e deixa aí, se você quiser deixar algum recado, um tchau ou coisa do tipo. Então, eu que agradeço a você pelo convite. Muito obrigada por ter me dado espaço de fala, de poder abordar sobre o projeto. E é isso também, eu só dando mais uma informação, assim, quem tiver interesse, né, mas todo ano abre o edital, né, do projeto Muriqui de Caratinga, então é só ficar esperto, sempre entre o finalzinho do ano e o início, tem os editais abertos, então quem tiver interesse, né, no ano que for, tá de olho, né, nas páginas do projeto, que tem tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o Projeto Muriqui de Caratinga. E, assim, para quem quer trabalhar na área do comportamento, ela é uma escola científica magnífica, tanto que eu sou uma das 75 bolsistas que passaram durante essas décadas no projeto. Então, lá profissionalizo bastante. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Bom demais. Um beijo a todos. Obrigadão. Obrigadão, Gabriel. Então foi isso, pessoal. Esse foi o papo que eu tive com a Isabela. Bem legal a experiência dela lá no Projeto Muriquis de Caratinga. Um projeto enorme, um projeto que representa para a conservação brasileira um grande marco. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do podcast tem os contatos da Isabela, assim como do Projeto Muriquis de Caratinga. Se você quiser mais informações, dê uma olhada nos contatos aqui então. Então um abraço e até o próximo